Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, venho lá do município de Piraquara para estar trazendo para vocês ali mais algumas informações da parte da Física. Então, antes de começar a aula, uns recadinhos, me acompanhem na tela. Então, ali, aos estudantes que estão assistindo as aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também pode resolvê-las pelo Classroom. E aqui eu dou a dica para vocês, queridos alunos. Quando você tenta usar a plataforma, se você não está conseguindo de alguma maneira, notifique sua escola, seus professores, pedagogos, equipe diretiva, que eles vão dar o devido alinhamento para que você consiga estar trabalhando com essas atividades. Caso persista em não conseguir, notifique sua escola para estar utilizando as atividades impressas, ok? Então, sem mais delongas, vamos à aula? Me acompanhe na tela novamente. Então, vamos ali a um quiz. O que é percussão? Então, vamos lá. Letra A é a referência de uma expansão tridimensional? Letra B é a definição geral de instrumentos musicais? Letra C é definido como desconforto na forma de se produzir o som? E letra D é representado pelo choque produzido entre dois corpos? Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, queridos alunos, para a gente estar vendo ali. Então, conforme você tem assim, a ideia dos impactos, você tem a ideia da aplicabilidade do instrumento de percussão. Então, me acompanhe na tela novamente ali. Olha o que ele fala, o que é percussão? Então, é representado pelo choque produzido entre dois corpos. E aqui, pessoal, a ideia, você pode levar em consideração a palma da sua mão. E aí, quando você faz essa movimentação, então você tem dois corpos ali que a gente consegue estar trabalhando ali de maneira distinta e você vai ter então a ideia da percussão. Você consegue estar trabalhando com isso, ok? Então vamos ali novamente para a tela, me acompanhem lá. Então aqui, ó, vamos trabalhar um pouquinho com o aspecto da ressonância. Então é um fenômeno onde forças externas atuam em um sistema vibratório, fazendo com que o objeto induzido oscile com maior amplitude em frequências específicas, denominadas como frequências naturais ou frequências de ressonância do sistema. Bom, uma coisa que eu quero mostrar para vocês também ali, pessoal, mais uma vez vou estar utilizando aqui o violão como referência. E até para que a gente consiga estar trabalhando assim de maneira mais embasada, você consegue fazer com que a movimentação de uma corda, sem que você toque na outra, gere essa movimentação. Para que você venha a fazer esse sistema de movimentação, então, o que acontece? A estrutura que você tem ali, então você movimenta uma corda, sem tocar na outra, ela acaba se movimentando. É o que a gente vai ter com uma ideia de ressonância. Então, quando você faz esse movimento, então pode ser que você faça com que a segunda corda acabe vibrando por intermédio da primeira. Não houve toque, o contato entre elas. O que acontece é que a frequência natural da corda que você venha estar trabalhando ali é igual da outra e por causa de ressonância ela acaba se movimentando. Então isso é a configuração que você vai ter desse tipo de movimento. Na China antiga eles já utilizavam isso com sinos bem afinados, onde você vibrava um sino e por ressonância você fazia com que outros se movimentassem também. E ali você tinha a ideia de estar avisando quando tinha um ataque, alguma invasão, alguma coisa assim, então você conseguia estar justificando e a ressonância fazia com que isso ocorresse. Então você afinava os sinos ali para que eles tocassem em harmonia, vamos dizer assim. Então você vai ter o aspecto da ressonância que acaba favorecendo então esse tipo de movimentação.
foi o que eu tentei demonstrar no violão aqui, que talvez se você tiver um violão na sua casa, você consiga fazer esse tipo de movimento que eu tentei estar representando para vocês aqui, mas é uma forma que você acabe fazendo esse tipo de situação. Alguns filmes podem aparecer assim, que de repente uma pessoa grite e algumas vidraças acabem estourando justamente por causa desse grito. Isso ocorre com o aspecto da ressonância. Então, a vibração que você acaba fazendo pela sua voz emite uma frequência e essa frequência é a mesma que você vai ter ali então nessas vidraças e por ressonância ela acaba então assim estourando. Claro que aquilo ali é versão de cinema, é tudo assim, acaba sendo de maneira muito mais ampliada para que você tenha o destaque. Mas uma situação dessa pode ocorrer na vida real? É muito difícil ocorrer, mas assim, o vidro é difícil, mas com o cristal é um pouco mais favorável para você estar trabalhando com isso, ok? Então vamos ali, me acompanhar na nossa próxima tela? Então, temos aqui ó, os tipos de ressonância. A ressonância mecânica, então, atua de forma a oscilar um objeto. Então, vamos pegar a ideia assim de um abalo sísmico. Você tem amortecedores em alguns prédios ali que eles vão entrar em ressonância com a movimentação para manter a estrutura coesa. Então, assim, para não danificar a estrutura do prédio ou da ponte, você vai ter assim esses pesos ali que eles vão estar oscilando. Então, eles vão estar balançando justamente para que você mantenha a integridade do prédio, ok? Vamos ali então. Ressonância elétrica. Elementos eletrônicos são pré-definidos para atuarem em ressonância com as ondas de rádio que chegam até os mesmos. Então aí você pode pegar a ideia do rádio. Então assim, você consegue estar sintonizando a estação que ela vai estar em ressonância com a fonte emissora. E aí você consegue estar adequando aquela programação. Me acompanha aqui novamente. Ressonância sonora. O som produzido pelos produtos harmônicos que podem atuar em outro sistema. Então é o que eu tentei mostrar para vocês aqui na ideia do violão, aonde você vai ter uma frequência musical que ela vai fazer com que a outra corda acabe vibrando também. Me acompanha aqui na nossa próxima tela. Então temos ali ó, a ressonância magnética. Esse tipo de ressonância surge quando se aplica um campo magnético estático e de alta intensidade aos núcleos atômicos. Então você vai ter que nesse exame que acaba sendo feito, então você vai estar trabalhando com mobilidade atômica e aí você consegue estar fazendo alguns diagnósticos ali. Me acompanha aqui novamente, ó. A ressonância óptica surge em cavidades refletoras e podem ser utilizadas para aumentar a amplitude da luz. É o caso do laser, onde você tem uma concentração muito maior de intensidade. E isso, em filmes também, vocês acabam vendo aí que o laser, ele pode estar pegando, pode estar, sei lá, cortando alguma coisa ali, mas assim, isso é perigoso, a ideia do laser, quando você está apontando para o olho, então isso pode causar algumas complicações mesmo. Tanto que em alguns países é proibido que torcedores avancem no estádio com laser, porque alguns deles estavam tentando acionar o laser no olho dos goleiros, então até para estar prejudicando a visão. Então, olha o tamanho da complicação que tem aí. Então, vamos aí à nossa próxima tela. Então, eu quero trabalhar com vocês aqui a ideia do colapso da ponte de Tacoma. Nos Estados Unidos, essa ponte foi produzida e assim, a engenharia foi favorável à ideia da construção, realizada ali com ferro, aço, concreto, e assim, um detalhe estrutural passou batido nessa ideia ali e assim, isso entrou em ressonância com o vento. E o vento não era tão intenso, era por volta de 70 km por hora e olha os efeitos que acabou ocorrendo ali. Então assim, ó, essa vibração que acaba ocorrendo, gente, é por ressonância. E isso é caracterizado como um dos maiores erros da engenharia do século XX, aonde você tem essa estrutura e ele acabou fazendo toda essa movimentação e aí simplesmente a ponte entrou em colapso. E aí ela tem o exato momento que foi fotografado que ela colapsou, ela foi destruída, certo? Por intermédio dessa obra que foi feita, hoje em dia utilizam túnel de ar, túnel de vento, onde você consegue estar projetando ventos ali em protótipos, pequenas maquetes, e aí você consegue ter a movimentação ali de 100, 120, 250 km por hora para você ver como que vai estar funcionando. Se você pega essa maquete ali em pequena escala e vê o que pode estar acontecendo, você já consegue minimizar ou amortecer a situação que pode eventualmente chegar em colapso ou até aniquilar esse tipo de situação antes mesmo de você estar produzindo
construindo como material final ali que você vai ter da ponte, ou prédio que você acaba verificando ali. Então, existem essas possibilidades, existem contrapartidas que você pode estar utilizando para você minimizar o erro. Você vê em pequena escala para que você não gaste milhares de dólares, por exemplo, ali, para fazer uma estrutura muito robusta e ela acabar vindo a colapsar ao longo do tempo. Então, por isso que é importante fazer esses estudos muito detalhados antes, para que você consiga estar trabalhando com muita ênfase na sequência, ok? Vamos ali a tela novamente? Então, olha que a gente vai ter um exercício aqui, ó. Como podemos definir ressonância? Letra A. Estado de um sistema que vibra em frequência própria, com amplitude acentuadamente maior, como resultado de estímulos externos que possuem a mesma frequência de vibração. E letra B. Sistema de vibração motora, ocasionando fluxo contínuo, permanente e constante do estado de agitação. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, queridos alunos, para a gente ver o que está acontecendo. Me acompanhe na tela. Ali, ó, podemos definir ressonância como estado de um sistema que vibra em frequência própria, com amplitude acentuadamente maior, como resultado de estímulos externos que possuem a mesma frequência de vibração. E aqui, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Na ponte de Tacoma, que eu acabei apresentando ali, então o vento fez com que a ponte entrasse em ressonância. No caso aqui do violão, então uma corda faz com que a outra entre em ressonância. Justamente por quê? Por causa da frequência ser igual. E aí, nesse caso, tem uma movimentação que acaba ocorrendo, ok? Vamos avançar então ali para a nossa próxima tela? Olha o que temos aqui, falar um pouquinho sobre a parte de eco e reverberação. Então, vamos avançar mais um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó, o eco ocorre quando o som refletido retorna à fonte depois da extinção total do som original. Para que possamos perceber um outro ruído, o som que chega aos nossos ouvidos deve ter um intervalo de tempo maior do que o primeiro, ou seja, ali, é 0,1 segundo. Assim, ocorre quando você fala em alta intensidade e torna a ouvi-lo, mesmo após um certo tempo. Como exemplo, temos cavernas, grutas, pedreiras desativadas. E aqui o que eu quero mostrar para vocês ali algumas animações acabam aparecendo isso. Quando você chega com o personagem e ele grita ali na frente, por exemplo, de uma caverna, alô! E daí você percebe assim, a tonalidade que você vai ouvindo posteriormente. Aí, assim, o som emitido, eu vou estar falando aqui um som de intensidade elevada, justamente para você perceber a ideia que você acaba tendo do eco. Fica assim, alô, 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 alô. Isso vai ocorrendo em virtude do quê? Da distância que você vai ter da fonte emissora com o obstáculo ao qual a onda vai bater, vai refletir e volta para o seu ouvido. E aí você tem essa percepção
do som, mas que ele vai reduzindo a intensidade. Então, isso é uma característica que temos ali, ok? Avançando aqui, então, olha o que temos ali na nossa próxima tela. A reverberação, que acontece quando o som refletido retorna à fonte antes que o som original tenha se extinguido, ou seja, ocorre o reforço do som emitido. Como exemplo, imagine que você retira os móveis do seu quarto para pintar a peça. Aquele quase eco é o que denominamos como reverberação. E você já deve ter percebido isso. Às vezes você vai limpar o seu quarto, você vai retirar os móveis para você fazer uma pintura ou mesmo numa mudança. Você percebe que a peça, quando está vazia, você consegue estar falando e a tua voz parece que ela fica um pouco diferente, comparada com a mesma peça que você tenha outros objetos ali, como a cama, a guarda-roupa, entre outros elementos ali. E aí você consegue perceber a diferença na sua voz. Isso acontece porque a tendência que você tenha dos obstáculos, que são as paredes que ficam ao redor, o teto e também o chão, conforme a tua voz bate e volta, não dá um tempo muito amplo para que você consiga distinguir esse som. Aí forma então uma reverberação. Por isso ali está colocado como um quase eco, vamos dizer assim, porque ele tenta projetar essa distância, mas a distância é pequena demais para que isso venha a ocorrer, ok? Então vamos ali à próxima tela. Olha o que temos aqui, ó, um exercício. Sabe-se que para que o eco e o som chegue aos nossos ouvidos, deve ter um intervalo de tempo maior do que o primeiro, ou seja, 0,1 segundos. Qual é a distância mínima para que ocorra o eco? Então vamos ter ali, ó, o dado é a velocidade do som. Então vou dar um tempinho para você pegar um papel e uma caneta ali, daí já viemos ali para responder junto essa questão. Vamos lá então, querido aluno, para que você consiga perceber o que é que está acontecendo. Vamos fazer o nosso desenvolvimento via cálculo aqui. Me acompanhe na tela.
Então, olha o que temos ali, ó. Para isso, vamos analisar a equação da velocidade. Vamos relembrar elementos lá do primeiro ano, ó, onde a velocidade é igual à distância, ou a variação da distância, divididos então pela variação do tempo. Vamos pegar os fatores que temos como representação ali, ó. Eu estou querendo, pessoal, isolar a distância, então o meu tempo que está dividindo passa multiplicando a velocidade. Então, vamos trabalhar com isso. Fazendo então a multiplicação dos elementos da velocidade, que assumimos aqui como 340 metros por segundo, multiplicado então pelo tempo, que é de 0,1 segundo, ao fazer então esse cálculo, vamos chegar então numa distância de 34 metros. Poxa, bacana, temos um valor específico. Entretanto, leve em consideração que para que você consiga ter a ideia do eco, o som tem que avançar e ele tem que retornar. A mesma distância percorrida na ida tem que ser a mesma distância a ser percorrida também na volta. Vamos voltar à tela aqui então. Olha o que acontece, ó. Quando analisamos que o som avança e retorna, a distância a ser percorrida é metade da distância total, ou seja, estaremos trabalhando ali com a ideia da distância de 17 metros. Para isso, eu até trouxe essa imagem aqui para estar mostrando para vocês, numa ideia de uma pessoa numa embarcação gritando ali ou falando alto nas proximidades ali de uma parede rochosa, então você vai ter ali o fluxo do ar que a pessoa está falando está sendo emitido por aquela onda vermelha que está chegando ali até as rochas. E em azul, então, vai ser o reflexo dessas ondas. E aí você consegue estar trabalhando ali com a ideia do eco. Lembrando que temos aqui nessa imagem que abaixo de 17 metros a gente vai ter a reverberação. Por isso que dentro da peça da sua casa, quando você vai realizar uma mudança e quando você vai retirar os móveis para fazer uma eventual pintura, você tem essa tendência de chegar no eco e ele não chega. Por quê? A distância dele acaba sendo inferior a 17 metros, sendo superior a 17 metros, aí temos então a ideia do eco, ok? Vamos avançar para a próxima tela? Olha o que temos aqui então. Fala um pouquinho sobre o sonar, algumas tecnologias ali, ó. Inicialmente utilizado na indústria bélica, ou seja, militar, o sonar hoje apresenta um elemento muito utilizado, seja para a pesca, navegação e até mesmo para análises atmosféricas. Quando a gente começa a observar isso em filmes, eles aparecem dessa maneira, é esse radar verde, aonde você começa a ter essa movimentação, que ele começa a fazer aqui de forma circular, avançando no sentido do relógio, e aí você começa a ver aqueles pontinhos que aparecem, indica que tem alguma coisa ali, pode ser um cardume de peixes, pode ser um submarino, uma outra embarcação, então depende do que você vai estar fazendo a análise e para o que está calibrado esse instrumento, ok? Avançando aqui, ó, temos ali a ideia da indústria bélica, então você tem uma tendência que foi muito utilizada na Segunda Guerra Mundial para você, estando na superfície da água, observar objetos que estão abaixo dela. Então, foi muito utilizado como referência. Depois, foi utilizada a ideia do sonar para fazer uma leitura do fundo oceânico. E aí foi encontrada então a dorsal mesoatlântica e aí conseguiu estar auxiliando na ideia de você ver que existiu então a deriva continental. Então é tecnologia que vem a ser trabalhada a nosso favor, a serviço da ciência e do desenvolvimento que temos ali, ok? Avançando aqui então, olha o que temos. Ainda na ideia do sonar, o que para nós é normal você estar utilizando a visão, alguns animais utilizam a ideia do sonar. E aqui temos na imagem a ideia do morcego, do golfinho, aonde você vai ter que essa movimentação que acaba tendo por utilização do sonar é para sobrevivência. Então, da mesma forma que nos adaptamos à visão, eles acabaram se adaptando para o sonar. Então, ali, a caça que ele vem a fazer é por intermédio disso, ok? Avançando ali para a nossa próxima tela, então temos ali a ideia do ultrassom. Também é chamado de ultrassonografia e ecografia, é um exame clínico utilizado no pré-natal por um transdutor, o aparelho que o médico encosta na pele da pessoa, que emite e capta ondas sonoras por meio do contato com o corpo humano. Assim, são formadas imagens que auxiliam para acompanhar o desenvolvimento do embrião e é assim que acaba sendo feito. Talvez você na sua casa já tenha acompanhado, a sua mãe, uma amiga sua,
eventualmente um parente, uma tia, madrinha, num exame desse. Então você consegue ter o diagnóstico em tempo real do que está acontecendo com o embrião em desenvolvimento e aí fazer uma leitura que vai avançando para o pré-natal, ok? Vamos avançar aqui novamente e retomando o que vimos aqui ao longo dessa aula. Vimos aqui um ponto específico que abordou então a ideia da ressonância, abordamos também a ideia do eco e abordamos também a ideia da reverberação. Então, aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima!